Paz do Senhor, meus amados irmãos. Quero falar aqui, né? Estamos aí na quinta parte do pequeno ensinamento nosso, né? Sobre o poder secreto do jejum e da oração. Deixa eu citar uns 2 nomes aqui. Tem outros nomes, né? Mas eu vou citar pelo menos 2 aqui para o vídeo não ficar muito grande. Os pioneiros da oração e do jejum. Irmãos, para a irritação, né, de uns e para a alegria de outros, a disciplina divina de oração e jejum é revelada pelo Espírito por todas as Escrituras Sagradas. Então você pode ler o Velho Testamento e o Novo Testamento. É uma disciplina que você tem que ter com Deus. O crente tem que ter disciplina no jejum ou na oração. O crente não pode ficar sem jejuar. O cristão tem que estar sempre jejuando, um dia sim, um dia não, um dia sim, 2 dias não, outro dia sim. O crente tem que manter essa disciplina. Mantenha sempre essa disciplina e a tua vida espiritual nunca vai ser o mesmo. Tua vida espiritual nunca vai ser a mesma, irmão. Para você não ser um crente derrotado e você vencer todos os obstáculos. Então, a oração e o jejum é revelado pelo Espírito Santo por todas as Escrituras Sagradas. Podemos vê-la também em evidência ao longo de toda a história na igreja. Onde existe oração e jejum, irmão, existe vitória no meio das dificuldades, existe milagres invadindo o impossível, ela é permanente intervenção, é uma intervenção sobrenatural na vida do cristão, na vida da igreja do Senhor. Em outras palavras, o desejo de Deus é manifestar a sua glória, o seu poder, sempre que o seu povo, em qualquer lugar, se posicione para buscar a sua face em jejum e oração. Os pioneiros da oração e do jejum era Esther, a jovem judia, né, que se tornou esposa do rei, convocou todo o povo judeu que se encontrava sob o domínio da Pérsia, para se juntar a ela em um solene jejum. Então ela se absteve de toda comida e bebida por 3 dias. Veja que ela fez um jejum seco, sem comer, sem beber por 3 dias. Então a vida e a própria existência do seu povo corria grande perigo. Você pode ler em Esther, capítulo 4, versículo 16. Dê uma pausa no vídeo e lê esse versículo. Outra pessoa, Ana, uma viúva de cerca de 84 anos de idade, que viveu literalmente no templo, devotou, né, todo o seu viver à prática do jejum, da oração diante de Deus, mesmo, né, vivendo naqueles dias tenebrosos. Aquela doce senhora foi conhecida e honrada como profetisa. Reconhecimento como estes que são para pessoas cujas vidas estão permeadas na disciplina da oração e do jejum. Simeão, da mesma forma que Ana, também amou o Senhor e andou em justiça, terminando a sua carreira profetizando sobre o pequenino Jesus. Tanto a Ana como Simeão, eles viveram no tempo, na direção de Deus para as suas vidas. Seus passos foram literalmente, irmão, estabelecidos pelo Senhor. Para Ana, os mais de 80 anos, né, caminhando com o Senhor, culminou no glorioso momento em que ele completou a face de Deus, encarnando imediatamente, né? Encarnou ali e imediatamente começou a proclamar a verdade sobre o Filho de Deus.
Como poderia, né, aquela mulher andar em direção às pessoas totalmente estranhas, né? De repente ter a compreensão de que estava diante da encarnação de Deus vivo. Então a palavra nos relata em Lucas, capítulo 2, versículo 37, que ela não se afastava do templo, servindo a Deus e jejuando e orando, de noite e de dia, aquela mulher. Muitos de nós, em nosso dia a dia, nós envolvemos tanta coisa dessa vida que na realidade de Cristo em nosso viver se torna ofuscada. Como precisamos ver Jesus a cada momento, Ana claramente, né, viu Jesus porque ela orava, jejuava constantemente ao Senhor. Veja o Cornélio. Cornélio era um centurião romano e o seu coração era reto diante do Senhor, embora ele não fosse judeu. Ele orava constantemente ao Senhor, o seu viver, né, ganhou boa reputação entre os judeus. Então ele teve uma visita de um anjo e foi orientado a contatar com o apóstolo Pedro. Quando Pedro encontrou Cornélio, este, né, oficial gentil disse, né, a Bíblia lá em Atos capítulo 10, versículo 30 e 31, que diz, né, que há 4 dias estava jejuando, né, e de repente, orando em minha casa, apareceu um anjo do Senhor, apresentou o homem vestido de branco, vestido de vestes brancas, resplandecente, e disse: Cornélio, a tua oração foi ouvida, as tuas esmolas, então, em memória de mim, está diante de Deus. Então, é isso que acontece, irmão. O jejum e oração faz acontecer coisas sobrenatural. Você começa a ver coisas sobrenatural, seja boa ou seja ruim. A ruim, se Deus está permitindo você ver, é para você repreender e orar, porque tem coisas ali que através do jejum e oração que você está orando, buscando a Deus, o mal Deus vai permitindo o mal se revelar, para você saber que aquele mal estava prejudicando a tua vida, prejudicando a tua família e etc. Certamente não foi por acidente que Cornélio, né, o primeiro gentil convertido a Cristo, fosse um cidadão romano. Veja que nesse contexto Deus demonstrou o seu propósito de estender a sua graça salvadora para as nações e tribo, raça, incluindo a nação envolvida, né, diretamente com a crucificação de seu filho. Então foi este homem que buscava a Deus em jejum e oração, o primeiro gentil alcançado pelo amor do Senhor. Então a sua sede do Deus vivo fez com que ele e sua família tornassem os primeiros gentios a entrarem no reino do céu. A moral dessa história, irmão, é: se você deseja a unção de Deus, ore em jejum. Quer salvação? Ore em jejum. Libertação do esposo, da família, do filho, seja quem está na droga, na prostituição, no lesbianismo, ore em jejum. O segredo é esse: ore em jejum. Ore em jejum. É o segredo. O apóstolo Paulo, né, tem 276 passageiros ali, né, os gentios que viajavam a bordo, né, de um navio de Alexandria. Eles tiveram, de acordo com Atos capítulo 27, jejuar por 14 dias, quando Julius, né, o centurião romano, né, responsável em conduzir Paulo a Roma, foi persuadido a navegar em direção contrária àquela aconselhada pelo apóstolo. O navio foi totalmente destruído por um terrível tormenta no mar. Somente a palavra específica do Espírito Santo a Paulo trouxe salvação para toda aquelas vidas. Então está claro, pelo contexto bíblico, que foi a oração e o jejum de Paulo que trouxe tamanha salvação para todos aqueles que estavam no navio. O Daniel, nosso irmão Daniel, o seu jejum solitário, em orações intercessoras diante de Deus, salvarão toda a sua nação
impedindo assim os principados demoníacos frustrarem os planos de Deus para com seu povo. É o jejum e oração, irmão, que você vai vencer esses demônios. E Esdras, o nosso irmão Esdras, este profeta esteve jejuando diante de Deus, no momento em que foram confrontados com o impossível. Jesus, claro, antes de iniciar o seu ministério no poder do Espírito Santo, se entrega por toda a humanidade, jejuou por 40 dias e superou o inimigo e suas terríveis tentações. Davi, ele jejuou várias vezes em sua vida. Observamos, irmão, pelo registro sagrado, como Deus transformou sua vida, tirando total obscuridade como pastor de ovelha nos campos de seu pai, para o trono de Israel e de Judá. Além disso, tornou-se um homem segundo o coração de Deus, Então, a prática do jejum é encontrada por toda a Bíblia. A palavra de Deus parece demonstrar através de sua exposição deste assunto. Como o homem natural precisa do poder, da provisão de Deus em sua vida para vencer as impossibilidades, os inimigos e os ataques. Historicamente, falando, todo reavivamento começou quando as pessoas se dispuseram a buscar o Senhor em jejum e oração. O primeiro grande movimento missionário no mundo começou no primeiro século, lá mais especificamente em Atos capítulo 13. Qual foi o contexto para esta explosão gloriosa do reino de Deus? Atos capítulo 13, versículo 2 diz: servindo eles ao Senhor, jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-vos Barnabé e Saulo para a obra que eu tenho chamado. Viu, irmão? Como o poder de jejum e oração é muito importante para nossas vidas. Que Deus abençoe. Até a próxima. Amém?